pessoal? Como que vocês estão? Tranquilo? Beleza. Como é que passou do feriado aí? Bem, Bem, relativamente bem. não, bem, a gente está conseguindo. Foi bom, perfeito. A gente está gravando em maio, começo de maio. 5 meses já, mano. Meu Deus do céu. Tá quase. Quase na metade que vocês fizeram esse tempo todo aí. Eu estou na missão papai. Então, perdão. Daqui quantos meses vai estrear? Mês que vem. Mês que vem? Mês que vem, já. Mês que vem. A nova versão do Jonatas. A gente está tentando se segurar, né? Mas, inclusive, deixa eu até avisar vocês. Por um tempo, por motivo de força maior, eu vou ficar fora das telinhas, tá bom? Não considere ser assim. Eu acho que tem que fazer remoto. Mentira, ele vai não cansar. sei. Ele não vai tentar. Eu vou tentar estar aqui com eles, né? Mas, Home office. né? Talvez eu consiga home office com choro Trabalho atrás. híbrido. A gente faz online. Com choro atrás, mas vamos tentar. Falando baixinho. Sem problemas. Vamos adiante. E aí, pessoal, mais um episódio para vocês do Expressa Gente. É esse quadro que a gente tem o intuito em fazer jus à nossa missão, a missão do nosso canal, que é ter pessoas que querem o mesmo que a gente por perto, né? Independente do nicho, independente do ramo, a gente quer trocar ideia e transformar isso em conteúdo para todo mundo aprender. E, lógico, não colocar nem a verdade absoluta, nem o achismo em questão, mas o aprendizado de cada um, os valores de cada um. Então, se você está vendo esse vídeo, não importa o dia, não importa o horário, representa a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa o teu like. Aliás, comenta o que você está achando dos nossos últimos vídeos aí. E bora! Hoje a gente vai falar com o Flávio, ele que é engenheiro Eletricista e engenheiro civil. perfeito. A gente vai trocar uma ideia aqui, porque ele é um rapaz muito conhecido aqui na mesa, aqui na cidade. A gente está falando da capital da cerâmica. Flávio, o espaço é seu, sem filtro, sem pressa. Bora trocar uma ideia. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Flávio, estou formado em engenharia elétrica e depois civil. Também faço parte da diretoria da PAI, né, como voluntário, casado, 34 anos. Agora eu lembro a idade. Às vezes eu parei lá no 28, então é por isso. Já estou aí trabalhando com engenharia vários anos, né? Desde que eu me conheço por gente, trabalho com indústria. E vamos aí, vamos ver o que a gente consegue contribuir para todo mundo aí, né, que está assistindo. Conta um pouquinho pra gente, Flávio, como que foi? O que te levou a escolher engenharia? Então, na verdade, foi uma evolução, né? Eu, com 15 anos, eu fazia nada, jogava Counter-Strike, varava corujão, né? Ficava a noite inteira jogando, acordava meio-dia. A vida de todo adolescente, né? Eu já estudava à noite, né? A gente estudava no comércio. E teve uma seleção para fazer uma prova da ferramentaria da Margiros, né? Até então ninguém sabia que ia ser essa ferramentaria, como que ia ser essa prova. Simplesmente a Xuxa chegou na sala lá, né? A Xuxa era a coordenadora de toda, a coordenadora, não lembro direito. Saudade dela. Ela chegou na sala e simplesmente chamou a galera lá e levou para o auditório. E eu fiquei lá, o único menino que ficou sozinho na sala, né? Eu fiquei meio assim, mas beleza, né? Falei, tomara que seja fumo, né? Pelo menos eu não tô aqui. Fiquei de boa. Aí depois ela voltou e falou assim, tem mais algum rapaz aí? Como é grande. Aí o mandante, cadê o mandante? Ergui a mão e falei assim, ó, vem você também. Aí fui lá para essa seleção, aí apresentaram o que era o projeto, que era o Menor Aprendiz, né, que foi a primeira turma externa da Margiros. Antes eles tinham feito com o pessoal lá de dentro da montagem, e essa era a primeira turma externa. Então a gente fez uma prova, foi um processo seletivo, e teve 12 vagas, e eu fui um dos que conseguiu passar nessa prova. O Rafael também, né, o Berreiro, que também fez parte dessa seleção, conseguiram passar. Como que era a prova naquela época lá? Na verdade, é aquele tipo de prova, é uma prova objetiva, lógica, raciocínio lógico, matemática, bem assim, básico mesmo, porque matemática e raciocínio lógico.
E quando você sai da prova, você fala, ó, coloquei isso, coloquei aquilo. Então, na minha eu tinha errado tudo, né? Porque não batia com a de ninguém. Foi na Então, caruda mesmo. ainda bem que... Mas, assim, ó, até um ponto interessante, que como foi um processo seletivo para entrar numa empresa e tudo mais, a minha mãe chegou um dia para mim e falou, né? Falou assim, ó, você não se preocupa se você não passar, meio que me preparando, né? Porque tinha muita gente, foi todas as escolas que participaram, e tinha algumas pessoas participando que tinham parentes e tudo mais que trabalhavam nessa empresa. Então, minha mãe já estava me preparando, caso Não possível, não. O famoso QI veio QI, acontecer. exato. E por ironia do destino, não foi assim que aconteceu. Eu consegui passar e as pessoas que trabalhavam lá dentro não entraram. Então, foi aí que eu comecei meu primeiro emprego, eu conheci o Senai, então a gente estudava de manhã no Senai, fazia algumas matérias aqui na KT, e quando tinha uma parte mais técnica, a gente ia para o Senai de São Carlos, e à tarde a gente fazia como se fosse um estágio na ferramentaria. Então, a gente tinha alguns setores dentro da ferramentaria, né? Cada um tem uma função ali. Então, cada mês a gente ficava com um profissional para ir aprendendo aquela função. E quando o cara gostava da gente, se destacava, acabava segurando. Então, a gente foi rodando alguns meses ali. E quando eu caí ali na manutenção de molde, o Denilton, a gente se identificou, ele acabou me segurando ali para ficar com ele. Eu acabei depois, uns 2, 3 meses, aí o Grilo foi para o meu lugar, aí depois eu acabei voltando e acabei ficando lá na manutenção de molde. Então, assim, ali foi... a gente até brincou da última vez que a gente conversou, que a gente não tinha usado Pitágoras, né? Trigonometria. A Pi, né? O pi, né? Então, e Os catetos da vida. exato. E justamente no Senai foi quando, na verdade, assim, eu nunca gostei de estudar. Então, meu irmão sempre me incentivava, me dava as coisas para aprender, mas eu também não ia. Você era CS. É, O negócio era CS. era CS. E quando era criança, minha mãe me levava para a escolinha lá, cara, eu ia belezinha. Chegava lá, eu saía correndo, montava um monte de terra, me sujava Beleza. e ia embora apanhando. Mas não entrava. Então, assim, estudar comigo. E no Senai foi a primeira vez que eu aprendi algumas coisas que a gente usava no dia a dia. Então, assim, algumas matérias ali que a gente realmente trabalhava com aquilo. E isso mudou totalmente minha cabeça. Assim, não, realmente tem aqui um mercado aqui, um negócio que a gente vai usar. Porque naquela época você escutava o quê? Eu vou aprender isso aqui para quê? Não vou usar para nada. Então, ali mudou bastante coisa. Inclusive, depois que eu me formei no Senai, eu voltei lá para os professores e eu falei isso para eles. Eu falei assim, que ali no Senai foi o momento que mudou minha cabeça para essa parte do estudo. E ali também era legal que, assim, não tinha aquele estudo massivo, assim, de você ficar estudando, tal. Marretando. Era aprender. Depois que você entendeu o que você aprendeu, aí já era. Isso é bom. Aí eu fiz o CAI, entrando na ferramentaria, e ali nós ficamos, isso foi com 15 anos, né? Acabei o colegial, tudo. E quando eu terminei o colegial, eu fiz o Enem, já tinha o Enem naquela época, e eu ganhei uma bolsa de estudo para engenharia. Por que engenharia? Agora eu volto um pouco para trás. Pô, você tem alguma pergunta? Mas você falou que em algum momento lá mudou, né? Virou uma chave. Ou seja, você passou a gostar, então, de estudar? Na verdade, Ou foi tudo na força do ódio mesmo? não, é assim, eu nunca gostei de perder tempo. Então, assim, eu nunca fui muito fã de estudar. Quando eu entrei na faculdade, eu tentei levar da mesma forma que eu fazia no curso técnico. Então, assim, o Senai, para mim, eu fiz tanto o CAI, que é como se fosse uma usinagem, introdução, e eu fiz o curso técnico do Senai. O Senai, para mim, é um curso para você aprender. Então, assim, não tem muita teoria para você ficar decorando, É é mais muita prática. Então, assim, você aprende coisas palpáveis. Então, tipo assim, você vai usar uma trigonometria, mas você vai usar no dia a dia. Você já aprende e É, aplica. então você vê uma função para aquilo ali, então você acaba aprendendo. Ó, isso aqui eu resolvo, eu aprendo no Não sala. chega nem a ser uma lição, mas uma atividade mesmo. Exato. Quando eu fui para a faculdade, aí eu achava que ia ser igual ao Senai. Ali o negócio entortou, porque assim, a faculdade é diferente, porque a faculdade é mais a teoria de tudo e um pouquinho de cada coisa. E o primeiro semestre eu já falei, pô, peraí, se eu for levar isso aqui igual eu levava no cenário, Vai dar certo. não vai dar certo. Por quê?
na verdade, a matéria é muito corrida. Só que o que é cobrado é muito massivo, assim, muito em cima da matéria que foi passado superficial. Ali eu tive que aprender a estudar. Aprender no ódio. Gostar, Você teve que amadurecer e fazer o que tinha que ser feito. tem que fazer, não tem jeito. E qual que é o problema? Eu nunca gostei de perder tempo assim. Eu não tinha condição financeira também, não perder tempo mesmo. Então, assim, se eu pegasse uma DP, eu tava ferrado. Eu ia fazer só no final, depois que eu acabasse tudo, e me atrasar 6 meses, sei lá, um ano, dependendo do semestre, e ter que pagar essa matéria de novo. Então, assim, isso coloquei na minha cabeça, não. Então, desde o começo foi assim. Eu nunca fui. Não é que eu nunca fui. Eu nunca me agarrei muito em ser o cara de nota 10, sabe? Nossa, eu tenho que fazer. Quando eu fiz faculdade, tinha um rapaz lá, o Anderson, ele fazia sub porque ele tinha tirado 8 na prova. E nós arrancando os cabelos para tirar 7. Feliz a média. Pra passar. E ele com 8, não, vou fazer a sub porque eu quero fechar com uma nota. Verde. Então eu não tinha isso, mas foi ali no Senai, foi quando virou minha chave assim, bom, isso aqui, se eu estudar, eu vou aprender e vai dar certo. Aí, quando eu terminei o colegial, que eu fiz o Enem, eu ganhei 100% de bolsa. Na verdade, eu já programava, eu já fazia programação, eu sempre tive uma renda extra. Então, trabalhava na Margiros, eu ajudava em casa e não sobrava nada. Então, para eu ter alguns luxos, digamos assim, né, gastar alguma coisa, comprar as coisas para mim, eu tinha que fazer uma renda extra. Então, meu irmão, quando eu era mais novo, ele foi dos Estados Unidos, ele sempre foi programador de computador. E então, ele me ensinava, eu fazia uns bicos, fazia site, fazia as coisas, fazia uns trabalhos para ele também. Então, era uma forma Entrou uma grana. ganhar uma grana extra. E com isso eu comecei a gostar de programação. Então, tudo aquele negócio que todo mundo achava que era chato, eu gostava. Então, assim, cara, eu entendia, gostava, eu tinha uma sacada boa. Falei, não, então isso aqui é legal. E quando eu me formei no ensino médio, isso, sou o fim. Colegial, Terceirão ali. enfim, terceirão. E eu falei assim, bom, agora eu preciso fazer uma faculdade. E na grade que tinha assim, mais próximo era a Engenharia Elétrica de São Carlos, que tinha programação, que era voltado para automação e controle. Eu falei assim, bom, então eu vou tentar lá. Aí eu consegui a bolsa, 100%, mas na época eu não tinha dinheiro para pagar a van. Então, assim, não adiantava muito, não tinha o que fazer. Foi, mas foi quase. Foi na trave. Aí, beleza, passou acho que alguns meses. Aí a Margiros decidiu fazer uma turma de técnico mecatrônico. E como o pessoal já sabia que eu programava, as pessoas que eu trabalhava diretamente, a gente tentava sempre trabalhar certo, né? Cumprir horário, não chegar atrasado para não ser zoado. Então, assim, eu acho que todo mundo da geração de hoje tinha que trabalhar na Margiros, mas na Margiros de antigamente. Antigamente. No Antigo Testamento. Que a galera via você chegando no pátio lá sozinho, lá, rolando. Não, você entrava assim na ferramentaria, cara, os caras já te gritavam lá do corredor, que você estava atrasado. Você tomava um fumo ali na frente do chefe, ali na frente de todo mundo. de Não tinha graça. conversa. Limpando a manteiga que você ficava comeu. de pé assim, ó, cabeça baixa, só aqui, ó. Então, assim, hoje não pode mais, né? Infelizmente. Hoje as pessoas estão de papel. Hoje não. Hoje as pessoas estão de papel. Politicamente incorreto. Me fala uma coisa, Flávio, durante essa trajetória que você chegou, quantas pessoas estavam com você? Cara, é assim, claro, vai mudando e tudo mais. Mas hoje eu tenho vários amigos meus, que é desde a época que eu entrei na Margiros, são aqueles amigos assim, que a gente criou uma amizade, um relacionamento e tudo mais, e levou a Lid também, a gente se conheceu da Margiros. Então, assim, o Berreto, o Rafael, a gente se conheceu desde a época da escola. Então, são pessoas que estão, assim, presentes em algum momento que a gente já faz parte. Lógico, tem tipo, minha mãe, meu irmão, meu pai, que são pessoas que estavam sempre ali. Que, assim, são sempre pessoas que eu nunca tomei nenhuma decisão sem falar com eles. Legal. Então, independente da minha proposta que eu recebesse, também de trabalho, se eu fosse... meu pai principalmente, porque ele era meio assim, né? Tipo, morou debaixo do meu teto, Você vai fazer outro vai fazer do meu jeito, não tem conversa.
Você é de maior, vacinado, o problema é seu. Você, quando você morar aqui, Eu e te bem falo. assim, cara. Então, assim, sempre conversei com eles, todas as propostas que eu tive, a gente vai chegar nesse ponto, eu dividia com eles. Teve uma que eu recusei, justamente por não estar em bom momento, dentro da minha casa. Você Então, acredita que essa parada que a gente ouve hoje em dia, de caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito, é fundamental numa situação cara, dessa? é assim, ó. Hoje, eu consumo muito conteúdo, muito. Eu até falei para vocês já, da parte de desenvolvimento pessoal, tudo mais, eu gosto bastante. Eu acho que faz muita diferença, principalmente pela conversa. Hoje, eu não consigo mais, lógico, não conseguir, não é assim, não tolero, não suporto. Mas tem algumas coisas que eu participava com os amigos antes que já não faz mais sentido para mim, hoje. Por quê? Porque o tempo que eu tenho livre, eu prefiro ou descansar ou usar para aprender alguma coisa. Ficou para trás, né? É diferente. Então, assim, eu acho que tudo são fases. Então, por exemplo, quando você é novo, você está solteiro, que você está conhecendo a molecada, você está fazendo 18 anos, qual que é? É balada, é bebida. Então, hoje, você vê pessoas que não é mais assim. Mas se você for analisar a realidade que a gente tinha lá atrás, com 18 anos, 17 anos, cara, a gente não tinha o acesso que esses pessoal têm. Né? Hoje eles têm acesso a uma balada dentro de casa, no celular. Então eles assistem o show da Madonna aqui no Rio de Janeiro no celular, não precisa ir até lá. A gente não tinha isso, a gente tinha que ficar até de madrugada assistindo a televisão e olhar lá, ainda se pegasse, se transmitisse. Tomar com sua Então, assim, qualquer festa que tinha, a gente queria ir. Qualquer churrasco, estamos dentro. O importante era sair de casa, esperava chegar o final de semana, mas isso também é muita, acho que de mentalidade. Por isso que eu falo assim, eu me vejo que eu evolui muito nessa parte, talvez por pessoas, talvez por buscar outras coisas, querer crescer. Também tem aquela que, tipo assim, ó, para mim até aqui tá bom. Tá ótimo. Eu também tinha esse pensamento. Então, faz todo sentido. Você chega num patamar, digamos assim, que você quer trabalhar, chegar em casa às 5 horas, quer ir para academia, final de semana você está de boa, você não quer ter dor de cabeça, você quer ir para a praia uma, duas vezes por ano, e no final do ano você quer emendar o Natal com o Ano Novo e tá tudo certo. Então, tá bom. Cara, nada de errado nisso, tá tudo beleza. Só que quando você quer um algo a mais, não dá para você ficar vivendo assim, tipo, ó, no automático, sabe? Não, pô, segunda-feira de novo, pô, sexta-feira happy hour, sábado, domingo, mas eu já tive essa vida. Então, assim, com certeza, lá atrás, todos os meus amigos tinham esse rolê. Acho que dessa época aí, acho que dois ou três amigos que estão comigo até hoje mudaram totalmente a cabeça. Então, não tem mais isso. Também, todo mundo cresceu, casou, teve filho, não cabe mais uma balada igual tinha antes, né? Eu também tô velho, né? Eu tenho 34, mas a coluna... Ah, não. A coluna... Mais ou menos. A coluna é de 70. Já, mano. Se você tá velho, a gente tá o quê? Ó, eu tenho 34, a coluna de 90. Ah, é porque você trabalha Eu tô demais. indo de 80 já. Então, assim, mas tem. Eu acho que hoje a parte de ambiente influencia bastante. Você procurar pessoas que querem a mesma coisa, que conversa de crescer na vida, conversa de estudar, de objetivos. Mas lá atrás não tinha isso aí, não. Lá atrás, hoje tem até o Yuri que trabalha comigo, ele é novo. Quantos tem? 23. É mais novo que você. Ah, Ele cheira leite igual você. sofrendo bullying aqui. Depois corta, depois edita aí, produção. Então, assim, eu falo para ele hoje, a cabeça que ele tem, o foco que ele tem de estudar, ser autodidata, é uma geração que não quer fazer faculdade, eles querem aprender por conta, eles têm aquela pressa de pegar o conteúdo rápido, sabe? É o tal da mentalidade de TikTok. É isso, sabe? É rápido, ó, eu quero aprender isso, então eu vou aprender isso. Aí eu não quero saber por quê, sabe? Eu quero aprender isso. Então, assim, eu falo para ele que se eu tivesse o foco que ele tem, que ele, sabe, de fazer as coisas, ele consegue, por exemplo, passar o final de semana inteiro focado estudando, lendo livro e tal. Se eu tivesse isso aí, né, naquela época que eu estava começando, nossa, tava voando. Eu acho que qualquer um. Tava 10 anos na frente. Mas eu acho que, assim, são outros tempos. A gente Qualquer não um que tinha teve a informação. educação que a gente teve, que ele tá falando, né? Eu entendo perfeitamente essa parada de, tipo assim, tá morando na minha casa, eu só fazer o que eu mando, porque minha É mãe só quer diferente. assim.
E a injeção de ânimo era Ou vai ou vai. é o mínimo do mínimo. Não passar fome. É, Porque, assim, é que assim, hoje, por exemplo, eu acompanho muito o EAG lá, né? Empresa autogerenciável. E eles falam, você abre o Instagram hoje, tem gente que fica vendo o meme o dia inteiro. Mas tem gente que usa para algum conteúdo interessante e tudo mais. Então, hoje você consegue ter acesso à vida de algumas pessoas que deram certo, e que mostram isso na internet. Você não tinha isso. Cara, o podcast, essa conversa que a gente está tendo aqui, cara, isso aqui mudou o jogo de um jeito que você senta para conversar. Ó, vai falar para mim, a pessoa que gosta do meio do mundo fitness, do mundo de maromba e tudo mais. Que canal de televisão que você viu uma entrevista que tem, igual o Renato Pereira faz no podcast dele? Não tem. Sabe, não tem, cara. As informações matinais. Mano, já aprendi muito com isso. As informações matinal dele, velho. Não, não tem. Então é assim, né, o cara levanta, sei lá, 5, 6 horas da manhã, um músico, por exemplo, senta numa bicicleta, e põe mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas vendo ele ao vivo, Faz pra totalmente dar uma ideia. contrário. E o cara Pô, ensina muito. Mas quando você vai ter acesso a um cara desse na internet? Não tem. Tem. Então, é assim, a nossa geração, ela é aquela cabeça. Todo mundo foi cara assim. Arrumar um emprego, fazer carreira, crescer, estudar, ter um bom salário e aposentar. Era isso. É. Hoje, você fala para uma pessoa que quer aposentar, não, mas que isso, aposentar, tá doido? Eu vou ser milionário com 25. É isso aí. Vou aposentar. Você tem 2 anos só. Run, nigga. Tá Futebol você não esgotando. entra, não. Só 2 anos. Então, assim, se você for parar para pensar, mudou totalmente a cabeça das pessoas. Não falo nem assim o jogo, mas mudou a cabeça. Tanto para o bom como para o ruim. Como a gente tem visto aí algumas entrevistas de emprego que os caras, se informar, estão levando os pais para participar da entrevista. nossa, cara, é um absurdo, É um né? negócio que a pessoa hoje, de tanto ficar no celular, pode ver. Primeiro salário que você tinha, você comprava um computador, comprava um notebook. Nossa. Hoje a galera só tem celular. Então você chega para contratar para um ambiente profissional de trabalho, uma indústria, o cara não sabe mexer no Excel. O cara não sabe mandar um e-mail. A pessoa não tem nem habilitação. Não tem. Na nossa fase, o importante era completar 18 para tirar Pra carta. tirar a Era cara. nosso sonho. Era o foco. O foco era esse, cara. Era. Fez 16, começou a trabalhar. 18 eu já tô com a Tá carteira. guardando ali, Tô né? comprando minha motinho, É, né? Pra não ir trabalhar de bicicleta. Esse era o era foco. evolução. Vão trabalhar na Aí net. eu tenho minha moto até hoje. Né? Minha moto eu comprei na Marlins do tem até hoje. Tá vendo? 2008. Hoje não. Hoje a pessoa começa a trabalhar com 15, 16 anos. Qual que é a primeira coisa que eles fazem? iPhone. Compra um iPhone. iPhone. 72 Parcelado, hein? parcela de R$ 1.000. Mas Consegue comprar bolacha para levar. Ainda não tem uma bolacha de lanche. Morde um pedaço do iPhone. Então, assim, isso lá atrás, para a minha geração, porque assim, hoje eu devo muito a Margírios, com certeza. A oportunidade que eu tive de participar desse curso de técnico mecatrônica foi que me deu, assim, um alívio, né? Um pulmão, digamos assim, para eu poder não ficar sem fazer nada até eu conseguir pagar minha faculdade. Um salve para Margidos. Aí, ó, 75 anos, né? 75 anos. É, É assim. Sorri assim. Até logo. Até logo. Então, é assim, quando eu participei desse curso, foi 2 anos e meio de técnico mecatrônica. E foi o que me deu, assim, mudou o jogo para mim, porque foi um curso mais complexo, curso já de nível técnico, né? 2 anos e meio, então já não era mais aqueles períodos curtos de 1 ano e tudo mais. Só que, assim, o tipo do treinamento do Senai era igual. Então, eu gostava, era divertido. Era à noite, então a gente trabalhava o dia todo. Cara, era corrida. Então, a gente trabalhava o dia todo, pegava a van, ia para São Carlos. Nesse meio tempo, eu ainda fazia meus bicos. Então, de sábado, eu voltava para São Carlos e fazia web design, continuar fazendo meus sites para ganhar uma grana. Então, até ali, não sobrava dinheiro. Cara, é incessante. Não tinha. Então, assim, Calma que tem mais. aquela parte de comprar o iPhone, nem se eu quisesse. Não tinha, Nem tava tempo. E nem Então, tinha assim, iPhone. Não tinha. Não, era aqueles azulzinhos. Era o iPhone redondos, né? 3. Malemar tinha. Não, já É, tinha. que era já. Não, já Blueberry. tinha. Eu comprei Cheguei. do Felipe uma vez, trabalhando no Senai, eu comprei do Felipe aquele que O abria assim, ó, setinha. V3.
É isso TV3, que havia que fica, cara, aquilo lá era, tirava Era foto, top de linha. top, mandava mensagem, 6 megapixels. SMS, Coisa louca. Câmera frontal. eu mandava SMS. Mandava SMS, rapaz. Ah, mas assim, ó, agora é sério. No Senai, eu vi uma coisa que assim, eu demorei para entender, mas hoje eu entendo. O Jonathan falou pra gente no Senai assim, tinha muito esse negócio de celular e tudo mais, né? E um dia ele falou, cara, sabe quando você vai ter um celular da empresa? Sabe quando você vai ter um carro pago pela empresa? Quando você puder pagar por esse carro, por esse celular. Ali na hora, você fala assim, ó, isso aí não tem nada a ver, o cara tá falando, sabe? Esse molecado, eu falo assim, meu, isso aí o cara tá Viajando. viajando. Por que ele tá falando isso? Só que hoje faz todo sentido, porque assim, não tem a ver com dinheiro, mas a ver com valor. Então, tipo Sim, assim, sua quando importância. você valer isso para a empresa, você já tem essa condição de ter o E seu, os caras vão pagar. e os caras pagam. Então, assim, é totalmente sobre valor mesmo. Vai estar resolvendo o valor deles, né? Exato. Porque, cara, empresa nada mais é que uma troca. Você vende o seu tempo, sua hora ali, talvez por um período que está para um aprendizado alguma coisa, mas a empresa tem que ganhar também sobre o que ela está comprando, né? Senão não tem, se não ganha, ganha. Se for só um ganho de um lado, o negócio não tem como dar certo. Aí foi quando eu fiz técnico mecatrônico, 2 anos e meio, se não me engano. Acho que foi isso aí. Foi isso aí, né, Berra? 2 anos e meio? Você lembra? 1 ano e meio? Não foi 2 anos e meio? Gente, o Berreta tá escondidinho ali, ó, mas ele tá participando, viu? Tá na coprodução. Não tá aparecendo, Berra? Não tá. Tá na contenção ali. Então, A gente Ah, observa. fazendo um salve. aí quando eu terminei, antes de eu terminar, como eu já fazia programação e tudo mais, aí eu recebi a minha primeira proposta de um amigo para da Margiros e ir trabalhar na Stronic. Mas assim, meio comentário, vai lá, ouve a proposta e tal. O pessoal sabia que eu gostava ali. Nesse meio tempo eu já tinha saído da ferramentaria, estava começando o setor de automação dentro da Margiros, que hoje, graças a Deus, o setor explodiu, um setor muito grande lá hoje. Pessoas que eu conheço, que eu gosto bastante de trabalhar lá, o Susto, o Felipe, o Maiquinho, tá todo mundo lá, todo mundo estudou comigo, tá tudo lá. Gente boa, vale nada. E eu gosto de ir lá visitar lá para O ver. valor é negociável. Aí eu já estava nessa automação, aí foi quando eu recebi a primeira proposta para ouvir pra ouvir uma proposta. Mas aí veio aquela coisa, levei para casa esse convite, conversei com minha mãe, na época o pai estava desempregado, e ela falou assim, ó, melhor não mexer, é uma empresa pequena, começando agora, vai se arriscar, vai que não dá certo. Resume aí para nós. Novo, O que né? é a Stronic? Cara, a Stronic, ela começou com o Esteban fazendo conserto de drives, né? Placas industriais, né? No caso, um inversor de frequência. A Stronic nasceu para consertar placas eletrônicas industrial. Então, foi aí que começou. Aí, conforme foi crescendo, fez a parceria com a Schneider, e com essa parceria da Schneider, né, que é uma empresa francesa, multinacional, ela precisou abrir alguns leques para atender esse contrato de parceria. Alliance, não sei se era o Alliance, hoje é o Alliance que tem lá a parceria. Então, ela tinha que montar painel, tinha que fazer automação, tinha que fazer projeto. Então, assim, quando teve que fazer isso, foi quando ela começou a contratar essas mãos de obra específicas, mas ela nasceu para fazer manutenção elétrica, mais eletrônica industrial. Hoje está em outro ramo. Cara, hoje estamos inovando cada vez mais. Por favor. A Stronic hoje, ela continua fazendo, tem o setor de eletrônica, cresceu bastante a parte de painel, de projeto, de automação industrial. Tem um setor também que é distribuidor, a distribuição, né, a loja. E hoje a gente tem um setor de pesquisa e desenvolvimento. Esse setor é o que a gente está inovando para a gente não ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, A Stronic aqui? Porto Ferreira. Salve, Stronic. O Esteban, que é o dono da Stronic, proprietário, cara fora da curva, cabeça aberta. É aquele dono que você chega para ele com uma ideia, ele te escuta, sabe? Se não dá para viabilizar ali agora, então vamos ver o que dá para fazer. Acho que nunca, Visionário. cara, você fora da casinha. E assim, põe o capital dele e arrisca pelo projeto.
Isso deu Não é, certo. não é aquele cara que fica assim, mas você vai gastar dinheiro, não vai dar certo. Então, se ele entende, se tem embasamento, é um cara que investe, que dá valor nos funcionários que trazem, Resultado. não é nem resultado, trazem novidade, porque tem muito disso, né? A pessoa, às vezes, entra na empresa, tem aquele vínculo de funcionário, sabe? Que é o famoso CLT preto. Cara, tem as Essa eu nunca tinha obrigações. ouvido. Não, Não. tem muito. Ah, já tinha escutado já. Então, é assim, cara, o cara que quer bate o cartão, quer ir embora, chega faltando um minuto ali no limite para não querer trabalhar de graça com o patrão, sabe? Malvadão. Tem essas pessoas. Só que assim, todo lugar, quando você não pensa desse jeito, uma hora ou outra você vai ser, pelo menos, visto. Visto. Isso. Reconhecido? Aí depende muito de onde você está. Uhum. Mas visto, você vai, nem que for de puxa-saco, mas você vai ter um. Então, assim, ali, por ser uma empresa menor, a gente tem acesso. Cara, minha mesa é do lado da mesa do dono. Então, assim, você tem contato com o dono no dia a dia. Um cara que cresceu, começou do nada, assim, a empresa começou do zero, era ele, depois chamou mais um, sabe? Teve um crescimento, não foi aquele negócio, tipo assim, herdeiro, ganhou, caiu no polo e tá. Não, começou do zero. Então, você ter acesso a essas pessoas, tem aquela questão do ambiente. Então, às vezes, você se deslumbra com algumas coisas materiais, que na hora que você vai ver as pessoas que você conhece cresceu ali na raça, você fala assim, mas peraí, o cara não tá com aquela caminhonete, com aquele carrão que o fulano tá. Aí você vai ver, às vezes o cara não tá andando reto, sabe? Tá? Mas você vai conhecendo, Detalhes, né? vai aprendendo. E quando eu tive essa primeira proposta, nem fui conversar, não fui nem lá ver, falei que não ia, que não era o momento. Beleza. Aí terminei o curso técnico mecatrônico. Gostei de aprender durante o curso. No final do curso, teve uma formatura, e a gente foi daqui para lá. Nunca nenhuma turma tinha ido daqui para lá. Eles fizeram questão que a gente foi lá, levou familiar e tudo mais. E lá teve uma premiação. E nessa premiação eu ganhei de melhor aluno de todas as turmas Legal. de Para quem técnico gostava de mecatrônico. estudar, Eita. Então, mas esse é o ponto. Sabe quando você fica até assim? Eu tava até cornetando com o Felipe, né? Uma estrela, tava conversando assim. Aí falou meu nome e eu lá. Será que é fundo? Turma do fundão, né? Eu lá conversando. Aí o Felipe, pô, é você. Eu falei, cara, sou nada. Aí falou de novo. Pô, era eu. Aí eu levantei, Será que é fui lá, recebi, Chorou. ganhei. Agora não, mas você vai ver que depois não teve como. Aí eu ganhei o relógio da Margiros na época. E o Jean, já trabalhou comigo na ferramentaria. E a gente era quick cars, né? O famoso casca de bala agora. Tá famoso hoje. E o Jean, naquela época, não dava para todo lado junto. Estudava junto, sentava junto, ia junto na van, trabalhava junto o dia inteiro. E o Jean teve um câncer muito agressivo e ele faleceu, assim, meses para acabar o curso. E ele era muito inteligente. Então, assim, eu peguei esse relógio e dei de presente pro pai dele. O pai dele assinou uma homenagem também do Senai. Aí não teve jeito, né? Aí não chora, né? Aí o coração não vem. Aí caiu um cisco. Aí. Então, assim, teve tudo isso. Aí foi quando eu voltei para Margir, já estava trabalhando como técnico mecatrônico. Isso foi no meio do ano. Fiquei 6 meses à toa mesmo, assim, sabe? Aproveitando, Dando umas. fazendo nada. Entendi. E em janeiro eu comecei em engenharia elétrica. Mas aí eu não consegui mais a bolsa, não consegui nada de desconto. Mas, meu, vamos para cima. Não Pau tinha, na máquina. não tinha como. Tá, Ô, vamos Flávio, tentando. de acordo com a sua experiência, com a sua trajetória, o que foi essencial para você se tornar um profissional de sucesso? É assim, eu acho que Foi uma junção de coisas? a gente vai aprendendo. Só que você ter pessoas que você tem de exemplo, próximas. Minha mãe sempre trabalhou muito, sabe? Você nunca vê a pessoa reclamando de trabalhar. Na própria Margiros tem pessoas que a gente sempre via ali, pô, tinha pessoas ali que trabalhavam 30 anos na mesma função, no mesmo setor, e chegava todo dia, trabalhava, belezinha, entregava ali, sabe? Não ficava enrolando, não ficava. Então, isso são exemplos que você tem que estar disposto a enxergar. Então, sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Então, lá na ferramentaria, teve até um
ponto interessante, o Butiá, né, o velho Butiá, lá, o Galão, ele era ferramenteiro, né? O ferramenteiro naquela época era o Zica. pica da galáxia, né? O ajustador ali era o cara que tinha. E eu trabalhava na manutenção de molde. E eu, às vezes, ficava tempo ocioso, eu encostava nos velhos ali e ficava olhando, perguntando. Aí ele me passava, ele me ensinando. Até que ele me ensinou a ajustar molde e tudo mais. Então, assim, isso daí você só vai aprendendo no dia a dia. Então, eu acho que é vários anos você entendendo que você tem que entregar. Essa uma hora vem. Então, assim, é uma troca. Então, você entrega, eu acho que até hoje é assim, para mim, pelo menos, eu não tenho nenhuma mentalidade, tipo assim, não, eu valho mais do que eu ganho, então, enquanto eu não for reconhecido, eu não vou fazer. Não, se eu quero o cargo, eu vou assumir o cargo na minha Você cabeça mete a antes de eu camisa fazer. E dá o seu melhor. Antes de eu ganhar o salário de gerente, eu já era gerente na minha cabeça e já fazia. Legal. Então, assim, hoje é difícil isso, porque, assim, até minha esposa já me xingou várias vezes, porque eu atendi o telefone de domingo, madrugada, de cliente. Não, meu telefone pessoal é o que eu dou para meus clientes. Não é o pessoal. O pessoal é todo. O dia que eu sair da Stronic, se um dia eu sair da Stronic, não pretendo, eu vou ter que deixar meu telefone lá com o Estevam, lá, pessoal, celular aí. Todo mundo tem esse número. Mas então, assim, é do dia a dia. E trabalhar, não tem tempo ruim, a gente não tem preguiça, a gente não nasceu rico, né? E nem bonito. Então, não dá pra ser. Hoje em dia não fazia nem. Tem nem como fazer dancinha. Então, Ser inteligente na raça. tem que ralar mesmo. Não tem como fazer live no PC. Não, mas acho que foi uma junção de tudo. Mas assim, é devagarzinho. O que eu falo da Margida de antigamente era justamente isso. Eu não passei pela montagem da Margida. Que, na verdade, é o caminho natural. Todas as pessoas. Todo ser humano ferreirense. Molecada naquela época, 15, 16 anos, entrava na montagem. Cara, imagina, sei Ensino lá, médio passou por. sei lá, no meio da montagem, sei lá, 600, 800 moleque. É tudo moleque, zoando, Lá. esperando entrar outra turma pro cara que foi zoado no passado zoar o próximo. Sempre tem, igual na faculdade, tem Guerra de isso. calouro, né? Então, assim, cara, eu não passei por isso. Então, eu fui para um setor que eu acho que a média de idade ali já era mais de 40. É diferente. Você recebeu Então, bastante influência. Então, né? Então, assim, eu tinha contato com pessoas mais velhas. A minha bancada onde eu trabalhava na fermentaria, eu dividi, tinha duas gavetas, a minha era da esquerda, do meu chefe era da direita. Ele nem ficava ali, mas só de saber que era o chefe estava ali, Pressão. e eu ficava de costas pro gerente, que era o Pedrinho. Nossa. Pedrinho era zica. É. Então, assim, quando ele saía na porta aqui, ó, eu tava aqui na bancada, assim, eu olhava do lado, assim, eu via que todo mundo ficou quieto, eu já sabia que ele tinha saído da sala dele, eu já tava na reta, já, porque não tinha nem como fugir. Pra fazer o tempo. Então, eu tive contato com essas pessoas muito novo e fui aprendendo. E sempre entregando. Ah, tem que fazer? Vamos fazer. Ah, vou ganhar para isso? Não sei. Depois a gente vê isso aí. Mas vou fazer, vou aprender. Até algumas das minhas escolhas foi isso. Foi de aprender, escolher aprender do que ganhar. Que foi quando eu fiz a faculdade, entrei na faculdade, né? Não sobrava nada. Então, assim, quando você trabalha todo dia, 30 dias, e estuda e não sobra nada, você começa a falar, pô, E aí? E aí? Eu sacanagem. mereço um pouquinho. Questionamento. Fica aquele. Aí você fala, pô, podia sobrar, né? E quando deu 6 meses de faculdade, aí eu recebi um novo convite para fazer uma entrevista na Stonic de novo. Aí a Stonic já estava um pouco maior, já estava mais estruturado, já tinha os setores mais definidos, mas também já era outro momento dentro da minha casa. Então ali eu levei para meus pais e falei assim, ó, eu vou lá escutar. Então, e na época, fui lá escutar, conversei com o Adriano, com o Estevam, que é o dono. Na época, quem ia ser meu gerente direto era o Adriano. E na hora que ele me apresentou aquilo ali, eu já trabalhava com automação na Margires, mas era focado para as máquinas da Margires. Quando eu vi o que eu podia fazer ali, estava atendendo uma Danone da vida, sabe, uma empresa, uma fábrica de ração multinacional. E, cara, peraí, existe um negócio fora da Margires que ninguém te fala. Se você não, ninguém te apresenta, você não conhece. Só que aí que vem muita cultura. Por quê? Cara,
conheço um monte de gente da Martins até hoje. Todas as pessoas que entraram comigo, eu acho que tirando o mozão, acho que uns 90% deve estar lá ainda. 80, sei lá. Mas por quê? A, a gente foi criado assim. Ó, segurança, sabe? Faz o pé de meia, uma empresa sólida, paga, paga certinho, paga certo. paga bem, você tem pra onde você crescer. Eu tava com... O que é isso? Só quatro. Que tá lá hoje? Não, tem mais, não tem? Quem tá lá hoje? Eu, Marião, Moisés e Jotobá. Felipe. Ah, não, mas da época minha tem o Maiquinho, o Piu Piu, que é da época assim, de todos os cursos, né? Ah, dos cursos, sim. É, Muita gente. que é das pessoas assim que eu trabalhei junto lá. Aí tem o Cezão, o Pulse, são pessoas que fez o técnico mecatrônico que estão Só lá. gente boa, só. Não, tudo. Ó. Valores inegociáveis. Né? E, São Então- gente fina, assim. são assim, tão bonzinho, dormindo. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, eu cheguei em casa, falei para minha mãe e pro meu pai que eu ia sair da Margírios, nossa senhora, minha mãe Surtou. ficou doida, né? Falei, mas Tranca a porta que ele não vai pra lugar você nenhum. tem certeza que você vai... Eu falei, mãe, eu tava acho que no Quantos primeiro, anos segundo, você ficou lá? eu fiquei 6 anos na Margírios. Então, eu fiquei até 22. Aí eu falei assim, mãe, é assim, não sei explicar. Eu quero aprender coisa nova e tudo mais. E ali, quando eu conversei com o Estevam e tudo mais, eu falei para ele que eu ia pensar que eu ia dar um retorno para ele. Quando eu tomei minha decisão, eu não queria saber se eu ia ganhar mais ou não. Na verdade, eu saí da Margírios por causa de R$ 100 a mais. Naquela época, R$ 100 era diferente de R$ 100 de hoje. Era mais- Mesmo assim, não era muito dinheiro. Não era o mesmo R$ 100. Não era o meu R$ 100, mas também não era muita coisa. Então, assim, quando eu cheguei lá para conversar com o meu gerente, que era o Pedrinho, o filho, né? Se fosse o pai, acho que ele tinha mandado matar. Brincadeira, né? Pedrinho, Seu seu porqueira. Pedro, ele te botou, cara. E eu conversei com o Pedrinho, ele me fez uma contraproposta que naquele momento, cara, eu acho que na minha posição qualquer pessoa teria aceitado. Se eu acredito que ele ia cumprir, né? Também não fiquei para saber, né? Mas assim, Nem quando precisa eu cheguei lá para conversar com ele, falei que eu queria sair, eu queria aprender coisa nova, uma empresa que trabalhava com outro tipo de indústria. O foco da empresa era automação. A Margis eu fazia automação para Margis. Então, assim, o foco da empresa não era automação. Então, era diferente. Era bem... Estava começando, sabe? Era bem diferente do que é hoje. E ali ele falou assim, não, eu dobro o seu salário. Com 22 anos, dá para lançar a nave, hein? Ixi, Maria. Na época Dá lançaram pra um comprar Corolla. Então, mas aí que vem a questão. Eu já tinha dado minha palavra que eu ia. Então, assim, Então, cara, você já queimou o barco ali. palavra dada no fio do bigode. É a palavra cumprida. Não tem, se você não, Vale olha, mais. se você não quer, não tem papel, essas coisas assim, aceita qualquer coisa. Mas, para mim, o cara falou, combinado não sai caro. Então, eu já tinha falado, falei, cara, agradeço, com certeza, sempre fui grato ao Marcílio até hoje por tudo, onde começou tudo. Mas ali eu decidi sair e não tinha como ficar mesmo, tanto é que ele falou, não, então não precisa nem vir depois do almoço. Tinha sido bravo. Por favor, então sai da mensagem. Por favor, então, pode pegar essas coisas e ir embora. Não, ele foi super 10 comigo, não tem nem o que falar, pelo amor de Deus. Então foi assim que eu saí da Margis e fui para a Stronic. Aí na Stronic o bicho já foi diferente, porque Já se transformou. é uma empresa menor, então ali você tem que aprender por você. Não tem uma pessoa para ficar, ô, pega aqui, Faz isso. ô, faz isso, espera aí, deixa eu ver se você fez certo. Tinha o meu gerente, mas ele tinha as atividades dele. Ele me deu um livro, um computadorzinho, uma mesinha, e falou assim, ó, se vira. Tá escrito, só lê. Você. Me passou um projeto. Está escrito, assim, ó, alguém estudou, tá aí, entendeu? ó. Seu projeto é esse, mas na hora que você falar que tá pronto, tá pronto. Não me deu prazo, nada, só você aprender. Então ali eu queria aprender. Fui entendendo, comecei a fuçar. Eu sempre gostei de fuçar, sabe, muita coisa que eu fui fuçando. Até hoje eu gosto de ensinar e deixando a pessoa fuçar. Nem que for para fuder com tudo e põe arruma. Minha mãe aprendeu a mexer no computador assim.
A Adri, eu faço isso com ela, ela me xinga, mas eu faço isso com ela. E, meu, você tem que fuçar, fuça, bate cabeça, que é minha sogra, eu ensino ela a mexer na televisão. Ela fala, mas o que acontece se eu apertar esse botão? Aperta aí. Vamos ver. Então, Porque daí você vai ver o que acontece. Não Não tem mais aperta aquele medo mais. de apertar, sabe? Aí, Ah, isso não aí tem. vale a pena, hein, Não cara? tem botão de autodestruição, então tá tudo beleza. Tem jet, né? Vamos sair Pode voando. apertar, tá tudo bem. Então, foi muito assim. E quando eu fui para a Stronic, era outra pegada, porque eu ia no cliente. Então, eu era o técnico que ia no cliente. Então, eu era o cara que ia rodar a máquina. Então, assim, o peso da responsabilidade era outro. Então, quando eu chegava para fazer uma startup, alguma coisa, era eu que falava o que ia ser feito e eu que rodava o projeto. Cara, eu tinha 22 anos. Isso fez você crescer pra caramba, Não, né? demais. Então, assim, o meu primeiro projeto, que foi esse que o Adriano jogou na minha mão, que eu fiz ali, bati cabeça, pai, fucei tudo, beleza. Vamos lá. Ó, tá pronto. Tem certeza? Tá pronto. Tem certeza? Falei, tá pronto. Testei tudo aqui, tá tudo certo. Um fundo aqui. Beleza. Aquele Marcou, pedacinho, tipo assim, aquele... eu não tinha ideia do que era. Eu vi aquilo ali. Então, assim, não sabia ao certo o tamanho do projeto. Não tinha essa dimensão. Não, então vamos lá na Danone, porque a gente certificou na Danone, lá Onde que de era? Poços de Caldas. Vamos lá. Vamos lá, né? Fui com ele, né? Não tinha nem dirigir na estrada, depois eu tive que dirigir também por causa do trabalho. Então foi tudo coisa que foi acontecendo. Não, eu tenho que ir. Uma Vamos. Google Maps impressa, que não tinha. É, ó, detalhe, Não detalhe. tinha o Waze, não Não, tinha. era Google aquele Maps. GPS quadradinho. Não, aquele não quadradinho tinha. GPS. Google Maps do cara. Só aí Era era a raiz. Meu pai era caminhoneiro. Quando eu tinha que viajar para um cliente, eu ficava, pai, como é que eu chego? Ele abria aqueles mapas assim, ó. Jogava no capô do carro. Você vai até aqui, vira aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu, Gente, o Waze é imprimi, vida, né? imprimi as rotas do Google Maps lá, ia só assim, ó, 10, Aí, ó. 15 folhas, Olha. para chegar e mesmo assim eu errava ainda. Imagina hoje com o Google Maps. Eu Não, mesmo nego assim, erra, cara. Cara, nego mas erra. é a primeira vez que eu fui para Poços sozinho, eu errei. Mas deu certo. Chegou. Mas chegou. gastou um tanque. Mas é tudo coisa que você vai aprendendo, porque assim, cara, você errou, vai voltar para casa chorar? Não tem jeito. Não, Você tem que chegar. é lógico. Você vai ligar pro chefe, eu errei no caminho. Tem essa vergonha? Se viram. Não, se vira, seu pulo. Tinha que Ligou se pra virar. quê? Ligou Você pra tinha que dar o jeito. Tem um Aí- motivacional aí. É. Então, assim, não tinha telefone com internet, Malemala tinha crédito naquela época. Não tinha essas coisas. Orelhão. Cartão, não existia. Aí, quando a gente foi fazer esse startup, eu cheguei lá, o rapaz da máquina da Danone falou para mim assim, cara, você que é o cara que vai fazer a máquina rodar? Tá. É, né? Tá tudo testado, tô aqui. Ele falou, mas tem certeza? Caralho, tô me perguntando. Começou a Tem certeza? Eu revirar. falei, tenho. Mas você tem certeza? Eu falei, meu Deus. Eu falei, por que vocês estão tudo perguntando? Eu falei, desde onde que eu tô perguntando? Ele falou, cara, é assim, já veio 2 ou 3 empresas aqui tentar fazer esse trabalho que você fez, e na hora que espeta aqui o cabo de comunicação, trava a máquina inteira. Era uma máquina que fazia o Danone, assim, é gigante a máquina. Daí saía, entrava as matérias-primas e saía empacotado lá na caixa. Você vai ideia do tamanho da máquina. E ele falou assim, quando trava, demora 2 dias para destravar. E a produção rodando. Trave material, tudo mais. Ai, meu Deus, tá. Aí eu falei, pronto, agora ficou bom, né? Porque daí até Ninguém então me tava comunicou. tranquilo. É. Gelou espinha. Aí eu falei lá pro meu Aí gerente, deu pessoal, saudade. cara, eu O que eu fui fazer no minha vida? eu não sabia dessa Eu tô fazendo informação, né? aqui. Essa parte aí ninguém me contou. Aí ele virou e falou assim, e aí? Tá tudo certo? Eu falei, cara, tá, vamos... Eu pode espetar o cabo? E o cara assim, o cabo, assim, esperando muito... Eu falei, pode. Aí ele espetou o cabo, ficamos lá, né? Olhando para ver se aconteceu alguma coisa. Aquele 30 Pior que você não segundos sabe não nem o que vai ar, acontecer, você não sem sabe ar o que que espera. Você fica ali, né? Só você vai ver um cara de longe assim, eu travo outro. Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? Isso é outra história. Isso é outra coisa. Já teve também. Mas, nossa, aí foi foda. Aí foi Deu divertido. certo. Não, deu, no final deu tudo certo. Mas, legal. E aí, por fim, a máquina funcionou. Aí o cara Já assumo que ele espetou, tá com trauma ainda. virou assim e falou assim, cara, tá normal. Isso é bom, né? Não, vamos testar. Começou a testar, começou a fazer os movimentos, começou a ajustar, acertamos os ajustes ali.
Aí o cara veio assim, cara, você é o cara que não sei o quê. Eu falei, aí, beleza, né? Aí na hora de ir embora, aí que eu fui entender da complexidade. É um projeto que a própria Schneider trouxe para a Stronach. Então, assim, não foi o cliente que chegou até a Stronach. Então, a empresa parceira, que é a multinacional, trouxe, virou um case dentro da Schneider. Lógico, não sabia disso tudo. Então, o meu gerente tirou esse peso das minhas costas e deixou eu trabalhar. Foi bom, É. porque a pressão foi menor. Não tinha. Para mim era esse trabalho assim, eu tô aprendendo, mas eu consegui fazer. Então, assim, eu aprendi muito para fazendo. Depois dessa máquina, a gente fez outros trabalhos nessa máquina, até um software, essa máquina é muito antigo. Eu tive que fazer uma manutenção nela, a gente teve que mexer com um software de 1900 bolinha lá. Então, funcionei bastante nessa máquina depois. Então, assim, foi um aprendizado, só que com isso vem as recompensas. Então, assim, eu entreguei isso daí e automaticamente eu já tive um aumento. Então, assim, aqueles R$ 100 já tinha sido, já Juros tinha, compostos. já tinha valorizado. Então, por isso que eu falo, empresas menores, quando você entrega valor, você consegue ser reconhecido e tudo mais. É diferente. Tem mais oportunidade É. também, empresa menor? Depende. Depende muito da onde você está. Porque, assim, se o dono quer crescer, sim. Então, é a mesma questão do funcionário não querer sair onde ele está. Tem o patrão que também não quer. O cara fala assim, cara, eu não Porque quero ter dor crescer de dá cabeça. trabalho, né? Tem que ser E realmente. assim, é diferente, porque, por exemplo, uma empresa, sei lá, 10 funcionários, você consegue, É uma certa demanda. talvez você até, um sisteminha básico, no Excel, você consegue fazer uma gestão e funciona. Na hora que o negócio começa a ter uma proporção maior, movimentações, impostos e tudo mais, muda bastante coisa. Investimento, né? Então, Aí, assim, talvez às pra vezes, ele. a pessoa, o empresário, ele não está disposto a ter que Pegar o aprender, preço. sabe, dar o próximo passo, ficar algumas noites sem dormir por causa disso. Então, tudo depende da empresa. Se você pegar um cara, tipo, igual o Estevam, que mente aberta, que quer crescer, sempre Ou quis, visionário. aí você Então, dá pode pra crescer entregar, dá para crescer junto. Aí entra a parte como fala? Eu esqueci o nome, mas aí você empreender dentro da empresa, né? É tipo intraempreender, uma coisa assim. Então, é assim, tem a pessoa que é o empreendedor, Sim. é assim, a pessoa que é empreendedora, ela quer ter o negócio dela. Quando você tem a liberdade de empreender dentro do seu trabalho, então você é um intraempreendedor. É a pessoa, assim, vamos pensar, você não está disposto a arriscar, ou você não quer arriscar, ou você não pode arriscar porque você tem passar segurança para algumas pessoas, só que você tem liberdade para mudar o negócio onde você trabalha. Então, vamos supor, hoje, que a gente tem bastante acesso a podcast e tudo mais, vamos supor que aqui é uma empresa. Amanhã você chega e fala assim, cara, um podcast que eles fazem desse jeito, totalmente diferente, um produto diferente que a gente faz, só que a gente tem capacidade de fazer. Vamos fazer? Aí, pô, vamos fazer. Então, assim, você está trazendo uma novidade dentro da empresa, que você vai ser a cabeça, que você vai fazer o negócio funcionar. Então, isso acontece na Eletrônica até hoje. Então, hoje, no setor de pesquisa e desenvolvimento, a gente começou com 3 projetos. Um deles, que é a automação residencial, foi um projeto que eu vendi para o Estevam, que eu cheguei lá e falei para ele, e, cara, vamos fazer... Isso motiva pra caramba. Né? Não, com certeza, porque, assim, não são projetos baratos. Então, para você fazer sozinho, Tem um certo risco. tem um risco. E assim, você ter uma pessoa que você viu que deu certo, acreditando nessa ideia, disposta a investir dinheiro nisso, cara, isso aí é um reconhecimento. Então, assim, muda bastante. Então, ali... É um ganha-ganha, né? O funcionário ganha muito, o patrão também. É um setor novo, sabe? Motiva outras pessoas. A automação antes só tinha industrial, agora a gente tem residencial também. Então, pô, é um setor que vai lançar agora. A gente está terminando agora fazer a parte do aplicativo, a parte visual, né? O front dele. O back já está funcionando, está testado já. E já vamos lançar no mercado. Então, tá fazendo. Só que, assim, quando eu trouxe essa ideia, parecia um negócio muito absurdo. Mas não é porque era absurdo que não ia dar certo. É porque não tinha nada a ver com o mercado, com o segmento. E na época eu falava com o Estevam, falei, cara, você tem um terreno no condomínio, vamos fazer uma casa lá toda automatizada, vamos trazer os clientes, vamos fazer um open house lá para a galera ver. Eu, cara, viajando, né? Eu
gastando dinheiro do dono, né? Não, é pensar grande, pensar pequeno é o mesmo trabalho. Mas deu certo. Então, Deu certo. Ele comprou a ideia, tudo, a gente começou a fazer o trabalho, começou encaixando umas reuniões ali. Isso ajudou muito para mudar bastante minha cabeça, porque eu sempre fui muito do operacional, da pessoa que fazia, eu sempre aprendi a programar, eu tinha que resolver, então eu resolvi. Ah, tem que fazer? Vou arrumar um jeito de fazer. Quando vê esses projetos, aí você tem que mudar um pouco a cabeça, porque quando você participa de um projeto que não existe nada para você fazer, é uma ideia, então você tem que tirar do papel. Então ali eu tinha que me organizar para sobrar tempo para a gente conseguir fazer reunião para tirar o negócio do papel. Para eu fazer isso, eu tinha que aprender a delegar. O Estevam me chamava, que era o dono, e falava assim, cara, você está trabalhando muito, os caras estão parados. Então assim, ó, começa a ver isso aí, começa a delegar mais. Então hoje, por isso que eu falo, se você está com pessoas que te ajudam a crescer, não é aquele patrão que quer te esfolar, não, cara, você não está vendo? Ó, eu preciso que você não fique atolado, porque a gente precisa conversar. Você tem que vir aqui na minha sala para a gente conversar do projeto novo. Então é diferente você ter essa liberdade. Em empresas maiores, o processo é outro. Por exemplo, você pega uma Margins que tem mais de 2.000 funcionários hoje, eu acho, 1.000 e poucos funcionários, Quase 2.000. quase 2.000. Você não existe mais esse negócio assim. Tem os QI que a gente sabe, mas, tipo assim, você vai abrir uma vaga para gerente, não sei o quê. Cara, dificilmente ninguém vai ficar sabendo. Você vai ter que abrir uma vaga, você vai ter que fazer um processo seletivo. Então, você vai ter que fazer um currículo. Ah, eu quero que o Rafael preencha a vaga. Espera aí. Então, deixa eu ver o que ele tem aqui para eu tentar no máximo. Mas com 2.000 pessoas, você acha que não vai ter ninguém que vai concorrer com ele? Então, é difícil. E isso é uma faca de dois gumes, porque assim, eu quero que o Rafael assuma a vaga, mas aparece uma pessoa tão boa quanto ele, e que se a pessoa não conseguir a vaga, eu vou desmotivar essa pessoa. Então, assim, Uma história difícil. é diferente. Então, tem prós e contras de empresas grandes, pequenas. Eu prefiro um ambiente menor, é mais ágil para você resolver as coisas. Cara, deu zica, você já vai lá no quem manda. Cara, vamos resolver isso aqui. Olha, Que o negócio aqui, ó, é... fica na E folha. nesse meio tempo, eu Legal. acho legal que o Flavinho ele se reinventa, né, em várias áreas. Ah, filho, A aí... gente que conhece um pouco a história dele sabe já que nesse meio tempo você fez, terminou a faculdade. Tá, eu terminei. Não, na verdade, teve outra mudança aí no Então, meio. aí deu Aí, eu fiz esse pulo. esse trabalho dentro da Strong, na automação, e fui fazer um trabalho na Imperpel, né? Fiz uma automação grande ali, na época foi a maior CLMP que é uma empresa aqui, de uma indústria de papel aqui da cidade. Aí, ali na É o tal do, a papelão. não pode falar assim, é Imperpel. É a É a Imperpel. Imperpel. Mas É, o papelão. é, É. é o termo popular, né, cara? ela fabrica o papelão lá dentro. Isso, Faz exato. todo o processo lá. Pega papel reciclado, trabalha o papel, moe tudo, faz o papel, Sai embobina aquelas bobinas gigantes, assim, ó. e fornece para as empresas que fazem caixa, tudo mais. Muito bom. Como se coubesse nos meus braços, mas não cabe, gente, é maior. É. Aí eu fiz um trabalho pela Stronic ali, foi assim que eu conheci o pessoal de lá. E depois de um tempo deu um problema, de madrugada, 3 horas da manhã me ligaram. Eu fui lá, molecão também, 23 anos, sei lá. Tinha energia pra caramba, Ah, velho. tava lá, né? 3 horas da manhã. Ah, Jogando. não vai, tá, nessas horas já não jogava mais. Não Já tinha não tempo, tava na pegada. não tinha tempo mais. Já não tava mais na Não. pegada. Aí eu fui lá e estava comprando uma válvula do processo que eu tinha feito a automação e eles não achavam problema desde de tarde, estava o processo parado, o processo de tratamento de água. Aí eu cheguei lá, olhei tudo, conectei o computador lá, falei, cara, tá tudo certo, o controle tá funcionando, eu acho que deve ser problema mecânico. E os mecânicos já emburram, né? Porque desde de tarde mexendo e ninguém achava o problema, tinha trocado o válvula, tudo e não resolvia. Aí eu falei, cara, mas em cima de um telhado, assim, um lugar ruim pra caramba, aquelas telhas de lata, assim, meio perigoso. Aí eu falei assim, cara, eu preciso chegar lá. E molecão, né? Os caras, meu Deus, como é com esse moleque lá em cima, né? Não, pega umas tábuas aqui, colocaram umas tábuas lá. Pegou um Subi lá, andaime, não tem fui lá, subi, sentei em cima do cano, assim, fiquei lá olhando o negócio, trabalhando. Aí eu fui ver, assim, tinha um eixinho que ficava girando e ele tava pulando esse eixo. E tava pulando mesmo, assim, para entender.
E eu chamei o mecânico, mostrei para ele, falei, cara, o problema tá nesse eixo aqui, você tem que apertar aqui, que ele não pode dar esse pulo. Aí ele apertou e resolveu. Então, assim, ficaram putos, né? Porque, Foi só um negocinho de nada. Tem, eu vejo muito essa. não, É uma rivalidade, né, entre os Sempre. mecânicos e os elétricos. Quem que Gente, troca é rolamento? incrível. Não, Por quê? De onde vem isso, será, né? Não, vem da empresa, né? Porque, na verdade, Não é, na cara, acho que é carreira. da profissão mesmo. não é. Não. Mas é muito disso, porque assim, ó, uma coisa que tem eletricista e mecânico, eletromecânico em todas as indústrias. Na Cargill, a gente tem um conhecido que trabalhou lá, os eletricistas só mexem nos fios. Então, tipo assim, vai trocar um motor. O cara vai lá, chama o eletricista, desliga os fios, isola, protege lá tudo. Vem o mecânico, ele solta os pés, solta tudo e desliga. Cada um com a sua parte. Cada um da sua parte. Na Emporpel não era assim. Na Emporpel a gente tirava os fios, tirava os pés, tirava tudo, colocava o outro. Na hora de alinhar, que daí é o ajuste mecânico, aí vinha o mecânico e fazia o alinhamento. Mas assim, então, mas basicamente a rivalidade que tem é que ninguém quer levar a culpa, né? O Rojão não pode nem falar de Você ninguém. é dele, né? Então, tipo assim, você chegar, Em cima do muro. imagina, chega um pivete de fora, 23 anos, desculpa eu, pivete, de 23 anos, Continua. Investe, mas é com respeito. com respeito, de fora, senta lá e aponta que o cara tava lá faz desde tarde, é ruim, né? Mas resolveu. Um defeito assim, Simples, Tão né? simples, né? complicado. Mas às Sabe vezes, onde mas, cara, resolver. mas às vezes acontece muito isso. Então, esse foi um dos... Aí vem o próximo ponto. Aconteceu isso. No outro dia, o pessoal me ligou, fui lá para ver se estava tudo certo. E eu perguntei de um cara que trabalhava lá, que era o Baldaço. Pô, o Baldaço, então ele fala, ele saiu, aposentou e tal. Pô, a vaga dele tá aberta, você não quer vir trabalhar aqui? Cara, Já que nós tá aqui, né? então, aí que tá. Eu era molecão, trabalhava no ar-condicionado, horário comercial, Do lado do chefe. do lado do chefe, contato com o dono. Quem que ia querer sair dessa vida? Eu, né? Ok. Fazendo Eu- nada. Aí eu falei, cara, mas como que é isso aí? Começar a Aí eu já participar. tava, tipo assim, acho que no segundo ano, terceiro ano de faculdade. Eu falei, terceiro? Segundo para terceiro, não lembro. As datas, meu, vocês esquecem, que eu não vou lembrar isso aí, não. Não lembro nem quantos anos eu tenho, mais. Aí eu recebi a proposta para ir lá. Eu perguntei como é que era, e falaram, né, ó, é de segunda a sexta, mas tem os plantões e tudo mais, né? Então, vontade de plantão tem que vir de madrugada, sábado e domingo. A vantagem é que não viajava muito, né? Porque a empresa é dentro da cidade, não viajava nada, na verdade. E quando eu trabalhava na eletrônica, eu viajava bastante, tanto é que eu me perdi indo para Poços de Caldas, indo para Minas. Então tinha também mesmo jeito, prós e contras ali. Só que ali eu tive um argumento que é assim, né? Você tem que vender a ideia para o pai e para a mãe, para ver se o negócio é. Ver se vai. Fazer uma oferta. E ali foi muito assim, pô, eu estou no terceiro ano de faculdade, eu já tenho experiência com ferramentaria, já tenho com mecânica, no caso da ferramentaria, usinagem, já tinha experiência com programação, né, com CLP, com indústria, com painéis elétricos, mas ali era uma manutenção que eu, tipo, trocar motor, essas coisas, nunca tinha feito. Você foi pelo aprendizado? Totalmente. Aí ali eu falei assim, não, eu vou, porque eu preciso aprender. Porque assim, se eu quiser ser gerente de manutenção na minha vida lá para frente, eu tenho que saber como é que funciona a manutenção. Eu tenho que ter essa bagagem. Aí eu escutei, perguntei, na época, assim, eu ganhava, tipo, acho que 2 e pouco, não lembro. Põe 2,5. Não, era menos, era uns 2.200 mais ou menos. Tá bom. Não sobrava nada, pagava a faculdade, van, É, na época. Aí, quando o rapaz veio me falar isso aí, ele chamou o amigo dele e falou, como que você, que era mais novo, né? Falei, quanto que você ganha aí e tal? Ele falou, eu ganho 2.900. Falei, pô, R$ 700 a mais que eu ganho. Mas trabalhar com uma roupa quente, sabe? Era bem assim, era Pegando totalmente em na outro mão. mundo. Era trabalhar na graxa, puxar cabo, subir em altura. Diferente total do que eu fazia. Eu falei, quer saber? Eu não quero ir. Sim, de primeiro eu não queria ir. Então eu vou lá pro meu gerente, né? Eu vou falar para ele, assim, ó, se eu não quero isso, se você chegar no valor
os caras estão me oferecendo, eu fico. Mas se Vai não chegar, eu vou. Não vai ganhar, não vai ganhar. É, tipo assim, eu já tinha uma proposta de um salário um pouco melhor, mas as condições eram assim, eu vou para aprender pelo aprendizado, mas, cara, o ar-condicionado, sabe, ali. Então, assim, você pensa muito, né, da zona de conforto. Você tá ali na zona de conforto, tá tranquilo. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, disparado. Mas aí você vai entender por quê. Quando ele achou que eu estava fazendo isso para ganhar aumento. Na verdade, não era, já tava, é aquela conversa. Eu não tinha dado minha resposta ainda, só que eu falei para ele, cara, se você chegar no valor, eu fico. Se você não chegar, eu vou sair. Ele não botou fé e falou, cara, e aí? Eu falei, cara, você vai chegar no valor? Não. Então eu vou sair. Não, mas peraí. Eu falei, cara, você... Não, vamos ver, pensa aí. Eu falei, cara, não tem que pensar já. Não, pensa aí, depois você me fala. Nesse pensa aí, depois você me fala, ele já tinha falado que não ia chegar, eu já liguei pro gerente e falei, cara, eu quero a vaga. Tanto é que o gerente me chamou lá e falou assim, Natal, falou assim, ó, você tem certeza? Você vai entrar em buraco, puxar cabo, fazer Mais uma força, vez. trabalhar no sol, se sujar. Cara, tem. Tem certeza? Você já fez isso? Não. Aí, Uma hora tem que bora, fazer. né? Então, beleza. E deu certo. Aí fui e tal, liguei para ele e falei, cara, beleza. Quando eu cheguei à tarde, falei, pessoal, já conversei lá, eu vou. Não, mas eu vou com. Cara, já dei minha palavra. Agora, nem se ele dobrar meu salário, eu não fico mais. Já tá tudo certo. Tá tudo certo. Aí saí, fui para Corpel, e ali eu fiquei 4 anos. Só que ali foi muito interessante a minha passagem na Corpel, porque assim, eu já estava ali na faculdade, eu já sabia que eu ia ter buchas ali, mas que eu não queria ficar ali naquela função por muito tempo. Então, eu tinha outras ambições de crescer, trabalhar com projetos, sabe? Ter minha empresa, que eu sempre fui fazer, ter esse negócio de construir, ter uma empresa, uma renda extra, né? Fazer uns bicos, né? A gente não vai falar bico, né? Fazer umas renda extra por fora. Então, quando eu fui para a Corpel, o César, que é meu amigo até hoje, eu cheguei para ele e falei, cara, é o seguinte, eu não vou ficar. Eu tô aqui, eu vim para aprender, eu tenho uns anos de faculdade ainda, vou ganhar um pouco mais, vou guardar essa grana, mas eu não vou ficar. Eu quero aprender. Então, é assim, tudo que eu sei de automação, eu vou te ensinar, porque ele tinha um monte de curso, mas ele tinha meio de pôr em prática. E tudo que você tiver de manutenção, você me ensina. Então, é uma troca. Pô, fechou. Então ele não tinha intenção de sair de lá e eu não ia ficar. Então, nada mais justo. Então, em pouco tempo, eu já meio que assim, encostei nele, né? A gente criou essa afinidade. Mas somente se colocou um prazo para ficar lá? Não Só tinha sabia prazo. que não ia ficar. Era assim, até eu acabar a faculdade, com certeza, eu ia ficar ali, porque eu não tinha que ficar viajando, isso atrapalhava bastante. Eu tive um ganho salarial ali, então, assim, para mim, naquela época fazia diferença. E eu estava em casa. Então, apesar dos perrengues de plantão, essas coisas, eu estava na cidade, né? E, então, assim, quando eu falei para ele, ele falou, cara, beleza, eu não vou sair, você me ensina uma troca ali. E foi bem transparente. E acho que isso que é mais importante, sabe? Não querer passar a perna, puxar tapete, nada. Chega lá e fala a verdade. Cara, eu não quero essa vaga. Falava muito para ele o que eu achava que ele tinha que fazer para ele. Que ele estava fazendo uma função de liderança, mas não tinha essa posição. Então, eu sempre briguei muito. Falei para ele, cara, você tem que falar para os caras. Eu via isso. Então, foi muito disso. E quando a gente começou a trabalhar junto, cara, deu muito certo. Tanto é que quando eu pedi para sair da Encorpar, a esposa dele queria me bater. Porque ele, Vai atrás desse cara. Hein? como ele fazia tudo, manutenção lá, então ele conhecia tudo. E quando eu comecei a colar nele para aprender o que ele me ensinava e tudo mais, eu passei a aprender com ele, então eu conseguia resolver e ele conseguia descansar. Então, assim, muitos anos ele ficou sem final de semana, porque ele não podia ir no clube, porque o telefone não pegava, se desse algum problema, então sempre tinha aquela preocupação. E quando eu comecei a aprender e eu consegui ajudar ele, deu uma tranquilidade para ele também. Então a gente fazia, se cobrir ali, cara, deu super certo. Sempre foi ganha-ganha, né? Não, sempre foi, deu muito certo. E ali dentro, como bom e inquieto, né, que a gente vai aprendendo, tá ali dentro. Aí eu comecei a ver algumas coisas que aconteciam ali, de terceiros, né, de prestadores de serviço, que para mim não fazia sentido.
Principalmente, tinha um cara que ele vinha de Campinas para fazer um trabalho específico, que era só esse cara que fazia. E quando dava problema na máquina, precisava da mão de obra dele, ele cobrava, tipo, R$ 300 a hora, e vinha de Campinas, ficava o dia inteiro para trocar um motor, um drive lá. E para mim, cara, não fazia sentido nenhum aqui. Falei, cara, meu Deus, como que pode? É um inversor de frequência e tal. Aí eu comecei a falar com o César, falei, César, vamos fazer esse negócio aí. Puta, cara. Aí montamos um computadorzinho, assim, bom, assim, para automação, conseguimos comprar lá, o pessoal liberou. Aí que entra também a mentalidade do gestor. O Natal, que era o gerente, putz, japonês, gente boa demais. Cabeça inteligentíssima. Ele também comprava nossas ideias. Então, você chegava lá, falava, Natal, a gente precisa de um computador de automação, faz tal. Então, beleza, então passa para mim que eu vou ver se eu consigo. Passava para ele, ele ia lá, brigava com os caras, comprava o computador, comprou uma licença para a gente fazer os projetos lá, que na época estava R$ 20.000 a licença. Ele falou, cara, não vai comprar nunca isso daí. Cara, comprou. Rapidão. Explica aí como que funciona essa licença aí. Cara, a licença Rapidão. é assim, software industrial, se você não tem a licença e bate uma fiscalização, é pelo menos 1.000 vezes o valor da licença de multa. Então, imagina, era R$ 20.000 a licença. 1.000 vezes, cara, é uns milhões aí, né? Então, assim, Bilhão. milhãozinho aí. Então, assim, você vai craquear? Quem vai pôr na reta? Então, ninguém queria pôr na reta. Então, os caras falaram, não, vamos pagar a licença. Só que por que chegou nessa licença? Ali dentro, eu comecei a ver algumas oportunidades que dava para a gente fazer dentro da empresa, que é o intraempreender de novo, que você está fazendo ali dentro. Então, eu vi, nesse caso primeiro do inversor, o cara vinha e ficava o dia inteiro lá, cozinhando galo mesmo, sabe? E quando eu comecei a entender, olhar o programa, entender a automação, como é que funcionava a sincronização, porque na cabeça deles, o sincronismo do motor, do controle da máquina de papel era muito complexo. Realmente tem um controle fodido. Só que já está pronto. Não é um negócio que tem que desenvolver. Quando você vai desenvolver, é muito complexo, mas está pronto. Então, assim, você tem que entender o que está pronto e replicar. Eu falei para o César, cara, vamos fazer isso aqui, vamos tentar esse negócio aí. Então, era assim, era um inversor de frequência que era o reserva, ele tinha que encaixar em 5 posições diferentes como reserva. E quando eu tinha que fazer isso, o cara ficava o dia todo. Eu falei, não tem como, não quero ficar o dia inteiro aqui, né? O cara da automação, o cara assim já quer desenrolar, né? O cara da manutenção não quer ficar Botar ali. para rodar e tchau. E eu nunca fui o cara que ficava enrolando para ganhar hora. Cara, os caras me ligavam de madrugada, o que eu mais gostava de resolver era disjuntor desligado. Chegava lá, eu já não esperava o cara me buscar, porque já não tinha paciência, catava minha motinha e já ia. Chegava lá, o cara falava assim, disjuntor. Eu nem xingava, eu ligava e voltava embora dormir. Tinha gente que ficava lá de madrugada para ganhar hora. Não, eu vou ficar aqui mais meia horinha, que daí eu ganho Nem mais, abri o olho. mais né? enrolação. Nossa 50 Senhora. centavos. Cara, Ficava de vassoura assim, lá da portaria. não, ligava e vazava embora para dormir. Nossa, era essa hora que eu tinha para dormir. Eu ficava lá ganhando. Não dá. Aí, quando a gente foi fazer esse primeiro que deu certo, teve até um caso que eu estava com uma dúvida num parâmetro do inversor que para mim não tinha importância. Falei, cara, não está usando para nada isso. Não, mas tem aí, tem que ter, tem que achar. E não estava achando para fazer equivalência. Falei, cara, mas não faz isso, não precisa. Não, o cara fala que tem que ser certinho, senão não funciona. Aí o gerente ligou pro cara. Aí que interessante. O gerente ligou pro cara, pôs no viva voz e falou para mim assim, ó, não fala nada. Falei, beleza, fiquei escutando. Aí ele falou assim, ô Marcos, acho que o Marcos não dele. Ô Marcos, aqui é o Natal, não sei o quê. Ó, estamos fazendo uma alteração aqui no Natal. O drive tal, o parâmetro tal, você usa ele para alguma coisa? Aí o cara falou assim, por que vocês estão mexendo aí? Não, a gente quer fazer um teste aqui e tal. Não, mas não é qualquer um que pode mexer nisso. Eu não sei o que, o cara não queria responder. E eu, não, mas... Aí eu falei, fez assim, né? Se eu podia falar. Ele falou, pode falar. Aí eu me apresentei e falei, Marcos, que é o Flávio, assim, eu trabalho com automação, estou trabalhando aqui na Imperpel. Cara, é o seguinte, eu estou fazendo uma alteração na lógica e eu preciso saber para que você usa esse parâmetro. Aí ele falou assim, não, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu vou trocar um drive aqui, eu preciso saber para que você usa esse parâmetro. Ah, mas esse parâmetro, eu falei, cara, não tá em lugar nenhum. Já procurei no programa inteiro, não serve para nada. Eu só quero que você me confirme se é importante ou não. Ele falou, cara, não, se não está em lugar nenhum, não tem problema. Eu falei, era isso que eu precisava.
desligamos, tchau, testamos, cara, funcionou. Aí fomos melhorando. Testava cada 15 dias tinha parada programada de manutenção preventiva, a gente foi testando. Então, assim, chegou num ponto que a gente precisou fazer uma troca rápida, por causa uma parada, tinha uns tanques lá, não podia esvaziar. A gente tinha 45 minutos para trocar um inversor sem parar a máquina. O cara trocava no dia inteiro. Eu falei, não, vamos deixar tudo pronto, dá para trocar. Cara, nós trocamos o drive em 30 minutos. Então, tipo assim, sem parar a máquina. Então, assim, o feito maior não foi trocar o drive, que a gente já tinha trocado. Tempo, né? Foi trocar sem parar a máquina. Então, assim, não perdemos produção, não fizemos nada. Mas isso é possível porque eu estava ali dentro do processo. Então, eu entendi o que estava acontecendo, eu sabia, eu conhecia, eu sabia quanto tempo tinha de tanque, que eu podia fazer tal coisa. A gente passava, conversava com a produção para fazer um papel mais fino. Então, assim, tinha todo esse entendimento para fazer o processo. Esse foi o primeiro, ali a gente começou a ganhar espaço. Então, foi criando o setor de automação dentro da Imperpel. Ali eu fui ganhando, tipo assim, uma moral, digamos assim, e fui ficando mais de boa. Então, assim, tinha que puxar os cabos, eu já não ia no sol, eu ficava na sombra. Puxa lá. Se eu sei como é que puxa os cabos, então eu vou dar Você ideia. precisa saber agora. Eu ajudava, mas, tipo assim, eu ficava na sombra. Se tinha que montar um painel, eu preferia montar o painel do que ir lá puxar o cabo. Então isso foi acontecendo. Preciso de atenção. Então isso foi acontecendo. E quando teve uma automação grande lá que a gente pediu para fazer, o Natal falou assim, não faz não, porque é a primeira, tal, não estava ainda muito... Bom, beleza. O que a gente fez? A gente adiantou todo o trabalho do cara da automação, que ia vir de fora. Quando esse cara chegou, que ele começou a testar, ele começou a falar, eu falei, cara, já testamos. Isso aqui já tá configurado. Isso aqui, cara, tá tudo certo. Aí ele falou, mas vocês já testaram tudo? Eu falei, já. Eu falei, mas o que eu faço então? Eu falei, dá o start aí, vamos ver que isso funciona. Aí ele deu start, funcionou tudo, sensores, começou a configurar, deu um trabalho lá para ajustar o processo dele, mas a nossa parte a gente tinha feito. Então, assim, ele elogiou bastante o gerente, foi ganhando confiança. Aí que veio o case, digamos assim, o case de sucesso, porque como a gente foi ganhando confiança, a gente foi fazendo as coisas internas, e chegou um momento ali que tinha um processo no CLP que era muito antigo, e não tinha mais peças sobressalentes, não tinha... O fabricante simplesmente pegou o telefone, ligou para os caras e disse, você tem que trocar porque a gente não vai mais atender vocês. Lógico, fazia 25 anos que estava rodando, tá na hora, né? Tchau. Mais velho que você. Parte 3. Amigo, a partir de 3 vezes já é assédio. E 25 anos, isso já faz uns... Fica tranquilo. Já faz uns 7 anos isso já. Para mais. A gente está com uma advogada aqui, ó. Na próxima, fica Não. meio difícil para você, então. Você já viu o tipo de pessoa que ela defende? Mas eu vou ser praticamente o primeiro cliente, então vai dar um desconto aí. Então, Se você quiser pagar por fora. Aí, tá Tá vendo? vendo aí, ó? Tá vendo? Então tá. Não, pelo amor de Deus, gente, nem comecei. Aí quando teve essa conversa, o gerente naturalmente pediu um orçamento. Aí o pessoal chegou e falou, cara, para trocar um CLP, né, que era o mestre ali, que comandava a fábrica toda, a gente a gente já estava fazendo automação, então o gerente falou assim, não, a automação a gente vai fazer aqui, a conversão do software a gente vai fazer interno. Aí os caras, querendo ganhar dinheiro, falaram assim, não, beleza, mas então eu vou colocar 2 engenheiros meus aqui para ver se eles estão fazendo certo. Porque no dia da parada, o que eles venderam? Eles são de fora. Então, assim, eles chegaram para o fornecedor e falaram assim, cara, eu preciso de um orçamento para você trocar o CLP, a planta inteira, e em 24 horas. Cara, era emissão hardcore mesmo. Muito, sim, absurdo. Aí, impossível. Então, por isso que eles queriam garantir que... Então, foi um orçamento bem assim. Aí começou o orçamento, na época, acho que foi tipo 5 milhões. Aí a gente assumiu para fazer a conversão, caiu com uns 3,5, assim. Cara, esses 3 milhões e meio era coisa, hein? Nossa. Pô, era um CLP lá que eu nunca tinha visto, muito... Só rodava em plataforma Petrobras, essas coisas assim. Coisa zica. Coisa brava. Aí aquilo ali não me entrava na cabeça. E, cara, eu já conhecia o processo.
Falei, meu, a gente não precisa de um CLP desse. O negócio é Não está é um fechando. canhão para matar uma formiga. Só que para atender na solicitação em 24 horas, tinha que ser aquele, porque só tinha aquele modelo. Tinha que ser aquele. Aí eu, mais uma vez, chamei o César, cara, vamos fazer nós aqui. Vamos levantar, mostrar para o Natal que a gente consegue. Ah, então vamos, chamamos o Natal. Natal, dá para fazer aqui com menos. Vamos fazer interno. Vamos fazer aqui. Ah, me passa então como vocês vão fazer que para a gente ver se viabiliza. Falei, beleza. Fizemos um projeto certinho, que cada 15 dias tinha parada de máquina. Então a gente ia montar os painéis aqui, tinha o pessoal da manutenção ia ajudar a gente a montar os painéis, a gente ia fazer a conversão de software, e a cada 15 dias a gente passava os cabos e ia migrando por partes. Aí fizemos uma lista de material, beleza. Orçou. Aí orçou, tava, tipo, morreu, né? Não falava mais nada. Um belo dia chamaram a gente lá, na mesma mesa assim, olha essa. Aí, tá, vamos lá, né? Chegamos lá, estavam os donos, todos os donos, o seu Luiz, Luiz Carlos, Felipe, o gerente Natal, o Cândido, os outros dois da empresa lá, e eu e o César, lá, né? Aí ele falou assim, o cara da empresa, falou assim, da automação, me explica como que você vai fazer isso. Bom, a gente vai fazer sim, a cada 15 dias tem a parada, tal. Quanto tempo vocês vão levar? Eu falei, cara, vai depender das paradas, né? Mas com certeza vai demorar um ano, sei lá. Mas o bom é que a gente vai demorar um ano, nós vamos modernizar a fábrica toda e não tem perda de produção. Não vai parar a produção. A gente está aqui e conforme a gente vai trocando, sobra a peça, está funcionando. Se der problema num outro lugar que não tem peça, a gente tem as peças reserva. Aí um olhou para a cara do outro, desse jeito vai funcionar. Só que por que eles estavam perguntando? Eles levantaram o orçamento, deu tipo assim, o deles era 3,5 milhões. A gente ia fazer com 300 mil. Olha a diferença. Então, assim, essa diferença é entender o processo, ver o que precisa. Então, ali, falou assim, peraí, a realidade de 3,5 milhões é muita coisa, mas 300 mil? Ah, e detalhe, 3,5 milhões era para trocar um CLP, que era um mestre. Os 300 mil a gente ia fazer a fábrica inteira. Tudo zero, novo. Então, assim, ali bateu o martelo, beleza, tchau. Voltamos lá, meu Deus, que nesse. O gerente já falava assim, ó, agora vocês têm que fazer. Chegou o momento. Assim, foi um processo gostoso, porque daí a gente ficou focado em fazer isso, então foi fazendo, foi mudando, contratou mais pessoas para ajudar, que a gente tinha que montar painel, passar cabo, fazer programação. Aí eu já tinha falado para o César que eu ia sair, eu já estava com uma empresa minha de automação rodando em paralelo, então no final de semana, de madrugada, eu já fazia atendimento em outras empresas. Então eu tive essa empresa também, que era o que eu fazia na Stronic, eu fazia no final de semana e de madrugada, então não dormia. Então só... O cara quase um zumbi. É um zumbi. Então, 8 trabalhava, horas no mês. Eu lembro da Dormindo. Tri Olha, xingando até uma eu desonra. nessa época que foi startar o Hydra Cooper lá, eu saía da Emporpel 5 horas, tomava banho, 6 horas eu pegava o carro, eu ia para Ribeirão, que eu fazendo serviço lá em Ribeirão, um cliente que rodava 24 horas. Aí eu trabalhava, chegava às 7, ficava até 3 horas da manhã, voltava para Porto, chegava às 4, tomava banho, cochilava, 7 horas, estava no Emporpel de novo. E eu tenho certeza que ainda tem gente que fala que você teve sorte. Não, mas Não, o Flavinho é amigo do cara lá, por isso que deu certo o projeto. sortudo, né? O pai do Flavinho Hoje- inventou para ele. Hoje eu já não aguento mais fazer isso. Hoje, Tem o Ah, tempo. Já passou dos 28. cara, 29 agora. Não dá, hoje já não dá mais. Mas, então, assim, nessa semana foi a semana inteira que eu fiz isso. Não foi um dia, foi a semana inteira. Então, carnaval, o pessoal pulou em carnaval, no outro dia cedo eu tava lá dentro da debaixo da fábrica máquina. lá, Electrolux parado, mas de domingo lá, domingo até de noite, virava a noite, cara, pau na máquina, não tinha preguiça não. E trabalhava puxando o cabo, ia lá e fazia o serviço. Não tinha tempo ruim. Então foi assim, isso foi um aprendizado muito grande. Então essa passagem que eu tive na Emporpel foi muito importante para aprender muita coisa. Por quê? Quando aí eu tava de férias na Emporpel, aí eu fui convidado a voltar para a Stronic para trabalhar como projetista. Ele estava com uma Visitado. eu tinha terminado a faculdade, já tudo mais, e eu já tinha essa parte é a outra parte também que é importante. Eu já tinha minha empresa
chamava Ultimitron, né, na época, né? E eu prestava esse serviço. E quando o Michael e o Steven me chamou para voltar para a Stronic, eu fui lá fazer entrevista e tudo mais. Eu queria voltar porque aí eu ia trabalhar com um projeto, né, que era meu objetivo depois da faculdade. Eu não ia ficar mesmo na manutenção. Então a gente conseguiu acertar ali os valores e tudo mais. Só que eu tinha essa empresa. Quer queira, quer não, eu tinha uma renda extra e tudo mais. E eu falei para ele, só, mas eu tenho essa empresa, assim, como é que fica? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele falou, sendo um dos nossos clientes, tranquilo. Só que assim, cara, Porto Ferreira é um ovo, né? Então, a região nossa aqui não tem 1 milhão de pessoas para automação. Beleza. Não, combinou, combinado sai caro. Então, tá bom. Voltei para a Stronic, conversei com o pessoal do Imporpel, tudo, deixei. Voltei algumas vezes lá depois que eu saí para dar um suporte pro pessoal. Tudo certinho, nunca, sempre saí de portas abertas. Então, frequento a Margis, vou lá, até hoje atender o pessoal lá, então tá. Tá tudo beleza. Sou recepcionado lá, tá tranquilo. Tenho amizade com o pessoal lá. E quando eu voltei, aí foi aquele negócio de entrega mais e depois você vê o que acontece. Foi muito isso, porque na entrevista eu falei para o Stefan, cara, eu não estou muito envolvido com a automação da Schneider, mexendo muito com rótulo, na Interpel era rótulo. É um fabricante. E quando eu fui voltar para o projeto, eu falei para ele, você quer que eu me integre, né, do... Ele falou, não precisa, você vai fazer projeto, não tem nada a ver com automação. Eu falei, beleza. Primeiro dia, eu tinha 3 dias que o cara quer sair, para ele me passar tudo. Primeiro dia eu fiquei com o cara, segundo dia deu pau na máquina lá em Guarulhos. Aí o Estevam falou, eu sei que eu falei para você que você não ia se envolver com automação, sabe? Você não vai comigo. Você não vai comigo lá em Guarulhos, sabe? Tu não tá com problema lá, o pessoal tá com dificuldade lá. Eu falei, não, vamos embora. Cara, batemos lá em Guarulhos, Aí já tinha GPS. já, a gente fez GPS, aí já tinha evoluído. Aí batemos em Guarulhos, esse dia nós trabalhamos 24 horas, sem parar. Saiu 5 horas da manhã, cheguei em casa 5 horas da manhã. Só o cafezinho. De pé ali, nossa, o celular até esfarelado. Mas assim, cara, pensa, hoje, você chega com um meninão hoje, você chega com um meninão hoje, fala assim, ó, cara, te contratei para fazer podcast. Mas eu quero que você vai lá na 16. Mata do Procópio fazer uma entrevista lá com 16 horas gravando. E aí? cara, não vai. Não, eu não fui contratado para isso. É difícil hoje em dia você achar. Naquela época não tinha tempo ruim, não. Vamos embora, vamos resolver o BO. Depois a Já gente tá em cima, né? estamos ali e deu muito certo. Aí com isso, foi acontecendo as oportunidades. Então, eu resolvi esse problema, ajudei a resolver, não fui eu que resolvi. Eu participei, ajudei a resolver com a minha experiência de automação. E aí, quando acabou todo esse projeto, o Estevam me chamou e falou, cara, é o seguinte, ó, setor de automação aí, hoje não dá lucro, Senta que eu já volto. à vontade. Hoje não dá lucro, se você quiser assumir, você assume o setor de automação, beleza, senão eu vou parar. Aí eu falei, cara, eu quero, mas eu quero ter carta branca para poder fazer. Não, beleza, tá bom. Então, com isso, foi mudando bastante coisa. Foi ganhando espaço, foi aprendendo. E desde aí, isso já faz 7 anos que eu voltei para a Stronic. Aí eu fui agregando cada vez mais, fui trazendo essas novidades. Hoje eu trabalho... Então, hoje ali na Stronic, eu sou responsável pela parte de montagem de painel, parte de serviço, eu fico aqui fazendo a parte de orçamento, do suporte, compro materiais de campo, né, de obra, parte de automação, a parte de engenharia, de projeto, né? Projeto elétrico, e agora também parte dos projetos novos, né? Que a gente está participando também, junto com o Estevam e com o Maicon, que é a parte do robô, do warehouse, e também a gente tem a bike elétrica aí que tá pausada, mas que a gente vai lançar uma bike elétrica também. Então, assim, se você for ver a trajetória, tudo foi importante, porque hoje eu trabalho, eu sou responsável pela montagem de painel. Cara, montar painel é puramente mecânica. Então, a gente brinca lá, né? O Berreto sabe, na ferramentaria, se amolasse uma broca errada, nossa, você era Você tá- crucificado. Se azulasse a ponta numa broca, então ali, quando eu entrei, nossa, até hoje tem a zoeira, porque assim, os caras não sabem amolar broca, mas acham que sabem. Então, assim, eu falo que não é assim, que fica
A mola bloco é uma arte, gente. Vocês não têm ideia. Tem que ter o toque. Tem Essa é que a ter um- importância de saber o operacional, né? Então, assim, então, ó, nesse meio campo, eu aprendi AutoCAD, sempre gostei de modelagem 3D. Então, tudo isso que eu fui aprendendo da mecânica, fui trazendo para a automação, eu sempre fui usando um pouquinho de cada coisa. Fui aprendendo projeto elétrico. Então, assim, hoje, o profissional que eu me formei é multitarefa, multifunção. Então, se você sentar aqui e nós vamos falar de um projeto, uma máquina, eu entendo como funciona a parte mecânica, eu sei que sensor você tem que usar, eu sei que ali naquele ponto eu não posso botar o sensor, que não vai pegar aquele movimento, que eu já trabalhei com isso lá atrás. Então, assim, só que isso foi gradativo. E a experiência da Imperpel foi muito bom, porque hoje eu chego numa máquina, às vezes no cliente tendo problema, o pessoal está tão focado em cima disso, que você fala, peraí, a Imperpel tinha uma máquina de 50 metros. Não tinha como você olhar isso. Você tinha que conversar com o pessoal, e às vezes você resolve o problema conversando. Você chega para o cara e fala, ei, beleza? O que aconteceu? Operador. Não, eu estava aqui e quebrou. Bom, Cada um vai ter uma panorâmica. e onde você estava? Ah, eu estava aqui. O que quebrou? Ah, quebrou aquele negócio ali, ó. Mas como é que foi? O barulho que fez? Não, fez isso. Fez tech. Mas aquilo ali, ó, soltou? Não. Mexeu aqui, ó. Ah, então peraí. Aí você ia lá, o BO era aqui. Não tinha nada a ver com aquele negócio lá. Já me ocorreu. Sabe? E apertar o parafuso Então, certo. você vai perguntando, o próprio cara vai te falar onde estava o BO. Só que o cara fica tão focado em querer resolver rápido, que começa a olhar uns negócios que não... Então, isso, a Imperpel foi muito importante nesse ponto de vista. E depois, lógico, a experiência, você vai aprendendo. Aí depois, quando teve, eu tinha minha empresa, eu trabalhava na eletrônica. Continuei com essa vida praticamente dupla, né? E até que teve um dia que o mesmo cliente ligou para mim, para passar orçamento pela minha empresa, fazer um serviço, e ligou para a Stronic. Só que quem atendia o telefone da Stronic? Eu. Aí eu cheguei pro Estevam e falei, cara, ó, Chegamos num impasse. não tem como eu atender o cliente pela minha empresa, porque falta de ética, não tem nem como. Então, assim, eu não, já estou te falando que eu não vou nem enviar a proposta, vou avisar ele e tal. Liguei para ele na frente, Estevam, falei, ó, não vou participar pela minha empresa, vou participar pela Strong, se fizermos o trabalho, pela Strong, beleza. Aconteceu depois algumas outras vezes, e até que eu falei, cara, não dá para levar desse jeito, eu vou ter que fechar minha empresa e ficar. Só que aí foi uma escolha, né? Então, aí também tem muito assim, mas por que você é tão foda? Por que você não ficou com a sua empresa? Cara, foi assim, a minha decisão no meu momento. Eu estava acabando de construir minha casa, a gente construiu a nossa casa, eu e a Adri, com recurso próprio. Então, assim, tudo ali apertado, sobrava para comer um lanche, não tinha nada. Limite. E se eu arriscasse ficar com a minha empresa naquele momento, provavelmente eu teria que parar minha obra, tipo assim, 2 anos. Eu não ia conseguir mudar, ia parar, porque não tinha dinheiro, eu tinha que guardar o dinheiro, porque eu tinha um custo de vida mínimo ali que você tem que manter. E talvez, entre um projeto e outro, empresa é sazonal. Então, esse mês você ganha, o mês que vem você não ganha. Assim vai, você tem que dar uma média, né? Fazer um caixa. E ali eu falei assim, não, eu não quero, vou continuar. Então, a decisão foi essa. Continuei minha casa, eu tinha um sócio na época, que era o Rafa, a gente dividiu, belezinha, não tinha problema nenhum, cada um pegou uma parte lá da grana, pagando tudo que tinha que pagar. E deu muito certo. E na época...